Vamos já a meio do verão, estamos agora no final de julho. Hoje temos uma convidada especial, temos cá connosco a Branca, neste caminho que estamos a fazer deste podcast Vamos, aqui da Paróquia de Cascais. E hoje convidámos a Branca para nos falar de que agora estamos sensivelmente a coisa de 1 ano certo da Jornada Mundial da Juventude, pelo que era uma boa altura para nós pararmos e dizermos, bem, em quantas andamos, o que é que aconteceu até agora, o que é que podemos esperar agora para aquilo que vai acontecer. Mas antes disso, Branca, bem-vinda, como estás? Olá, tudo bem? Sim, fala-nos um bocadinho de ti, quem é que és, porque é que havíamos de convidar alguém chamado Branca para vir aqui ao podcast, por que motivo é que hoje te teríamos cá, mas conta-nos um bocadinho de ti. Então eu sou a Branca Encarnação, tenho 29 anos, sou da Paróquia da Parede. Ok. Acho que fui convidada por ser a coordenadora vicarial das Jornadas para a Juventude da Vigararia de Cascais. Muito bem. O que é que eu faço na minha paróquia? Dou catequese, sou animadora de grupo de jovens, católica desde sempre, super praticante, ministra de comunhão, leitora. Neste momento estou com o grupo de jovens e, portanto, fui convidada também neste intuito, primeiro como COP, que é a coordenadora paroquial, e depois, posteriormente, como coordenadora vicarial. Estás na coordenação vicarial desta organização das jornadas aqui na nossa vigararia. Exato. Muito bem, então cristã de raiz já, não é? Desde o berço. Desde o berço. Quer dizer, passaste a vida na igreja então, foi desde pequenina. Exatamente. Escoteira também, não? Cheguei a ser escoteira, sim. Mas depois desisti para aí com 12, 14 anos. Desististe, quer dizer, achaste que era a altura certa para sair, então achei que era a altura certa para sair, sim. E foi na Parede, no Mortal, em que agrupamento? Foi no Mortal. No Mortal, Muito bem. E é mesmo, mas hoje convidámos a Branca um bocadinho por isso mesmo, que como agora está na coordenação vicarial das jornadas, se calhar pensámos que era uma boa altura então para fazermos assim um balanço de em quantas é que andamos e o que é que podemos esperar daqui para a frente, assim no ano que vem, desta preparação para as jornadas. E se calhar, Branca, podíamos começar um bocadinho por aí. Como é que foi este ano que passou? Quer dizer, como é que começou esta coisa? Agora és a coordenadora vicarial, não é? Aqui da Vigararia de Cascais, portanto comporta Cascais, São João, Estoril, Carcavelos, Parede, São Domingos de Rana, Abóbeda, Alcabideche e Tires. Todas estas 9 paróquias estão englobadas, né, nessa coordenação, mas quando é que isto começou? Quando é que começámos então a falar de jornadas e a pôr em prática estes grupos todos e esta coordenação? Bem, a falar de jornadas e a pôr em prática isto já começou há 2 anos. Este ano que passou foi realmente um ano em que nós tivemos mais atividade. Sim. E em que essa atividade foi mais visível. Sim. Pronto. Em que é tudo uma preparação. Andamos todos a preparar-nos para o que vem aí daqui a 1 ano, para este grande encontro com o Papa. E esta preparação faz-se caminhando. E isto foi 1 ano de caminho, em que por trás deste caminho que as pessoas vão vendo há alguma organização logística, voluntariado, não. Uma organização gigantesca, não é? Uma organização gigantesca que vai começando a crescer cada vez mais e agora no próximo ano ainda mais irá crescer nesse sentido, mas que já temos vindo a fazer muito trabalho de background e que ainda mais vamos fazer. E é um bocadinho por aí que temos estado neste processo. Tivemos cá a visita da Cruz Diocesana, a cruz que representa a Diocese nesta caminhada para a Jornada Mundial da Juventude, e foi um mês aqui na Vigararia muito ativo a nível de atividades, o concerto vicarial, o pad paper vicarial, em que tivemos aqui muito caminho percorrido, muita ação. E o objetivo é continuarmos neste caminho. Então começámos o ano passado com estas organizações da organização vicarial, da organização paroquial. E então, conta-nos um bocadinho como é que foi. Nós tivemos esta cruz, não é? Esta cruz acho que até já falámos neste podcast depois na altura, que passou pela Diocese inteira, esta cruz e continua a passar, ainda não terminou, ela continua. Ainda não acabou? Isto continua a passar. Ainda não chegou a Lisboa, que há de ser o último sítio. Se não me engano, agora, neste fim de semana deve ter passado para Torres, se não me engano. Torres Vedras. Apanham agora no pico do verão a cruz das jornadas aqui da Diocese. Nós tivemos sorte que apanhámos numa altura que foi assim um tempo ameno. Sim. Aliás, foi um tempo perfeito. Apanhámos a melhor altura. Parecia que não começava agora um bocadinho a passar estas restrições do Covid. Foi assim uma primeira abertura grande. Foi
no fundo foi quando tivemos cá a cruz, logo no início. Verdade. Foi assim uma grande sorte que tivemos. Houve quem a apanhou em época de Natal, que é sempre péssimo para tudo. Pois, as pessoas... E agora estão a apanhar no verão, portanto também não é a melhor altura. Que é quando não há ninguém, está tudo de férias. Olha, está aqui a cruz, mas nós estamos todos no Algarve, ou estamos todos no Alentejo, estamos todos no Norte, não há aqui ninguém. De facto tivemos assim uma grande sorte. E o que é que nós fizemos? E só recapitulando, a Branca já falou um bocadinho, não é? Mas tivemos então assim se calhar o evento maior que tivemos o concerto foi um evento maior. Sim. Mas tivemos outros 3 eventos, que era o Paddy Paper, que ocorreu durante o mês todo, de 23 de fevereiro a 23 de março. Depois tivemos a Via Sacra, Vicarial. E onde é que isso aconteceu? Foi em São Domingos Serrana. E também tivemos a oração, foi em Carcavelos. A oração vicarial também foi ótima, com várias dinâmicas. Portanto, houve assim uma data de eventos que foram... Estes foram os 4 eventos maiores. Depois cada paróquia teve os seus eventos mais particulares, em que todos estavam convidados. Muito bem. E olha, qual é que era o propósito? Estávamos a fazer estas coisas todas, que assim, quando tivermos esta cruz também, assim, nas nossas paróquias, o que é que se pretendeu com tudo isto? O que é que se estava assim a querer passar de mensagem? Para além deste anúncio do que vem aí, deste anúncio das jornadas, viver. Acho que as jornadas, nós temos que aprender a viver e a caminhar para elas. É um encontro de jovens com o Papa, mas também é um encontro de jovens com jovens, é um encontro de todos nós e é importante nós crescermos com isto. E isso faz-se vivendo tanto antes das jornadas como depois. Não é só aquela semana em que vamos ter as Jornadas Mundiais da Juventude, têm de ser vividas e que têm de ser... vão ser fantásticas. Tudo o que acontece à volta das jornadas é importante. E é importante fazermos este caminho, crescermos com Deus neste caminho. E essa semana foi um bocadinho este crescimento com Deus neste caminho e chamar os jovens, isto está a acontecer, venham, juntem-se a nós. Portanto, quer dizer, não é uma coisa apenas de preparações, olha, vamos lá começar aqui a ter a malta acordada para que vai haver aí um evento e que vai ser preciso imensa ajuda, mas no fundo era já em si um bocadinho de jornada, não é? Um bocadinho este encontro que nós queríamos promover, que já no último ano se foi dando assim pequeninos passos, não é? No fundo, de fazer a malta de facto congregar-se e perceber que isto é uma coisa boa, não é? Uma coisa que nos faz crescer, que nos faz caminhar em conjunto e, portanto, bora lá. Mas é importante percebermos que não é só quem está a trabalhar para as jornadas que está a viver jornadas, todos vivemos à volta. Nós estamos a ter a parte mais chata, que é o trabalho. Então, mas conta lá, como é que foi esse trabalho? Como é que surgiu essa ideia do concerto? Como é que surgiu essa ideia depois da Via Sacra? Essa ideia de bem, tudo o resto que houve? Nós temos uma equipa composta pelos copos todos, portanto todos os coordenadores paroquiais fazem parte desta equipa e foi-nos lançada a proposta desta cruz peregrinar aqui neste mês, foi na Diocese, e a Diocese fez-nos essa proposta e propôs-nos esse mês ela estar cá e nós juntámos a equipa e pensámos como podemos chegar a todos. Ok. E foi um bocadinho daí que começámos a surgir ideias. Sim. E também não queríamos sobrecarregar o calendário com coisas só das jornadas ou só nossas. E então escolhemos 4 atividades principais que pudessem durante aquele mês marcar. Portanto, no fundo foi assim uma coisa de oração concreta, não era? Oração. Se eu não me engano, aquilo até coincidia com o início do tempo da Quaresma, portanto era qualquer coisa também para ajudar os jovens a viver. Mas uma oração diferente. Acho que foi esse o nosso objetivo, não ser algo, estarmos lá só a rezar, ter um bocadinho de tudo. Ter uma oração dinâmica em que também rezássemos, inclusive tivemos a exposição do Santíssimo, mas que antes tivemos momentos de teatro, tivemos momentos musicais e foi muito bom. Ok, foi assim uma oração diferente daquilo que estávamos habituados. Exato. E foi na paróquia de Carcavelos, não é? Carcavelos, sim. Sim. Então, reunimos-nos, definimos assim um momento de oração, depois, momento a seguir a oração, o que é que tivemos? A Via Sacra. Via Sacra. Que calhava na altura certa, estávamos na Quaresma, portanto... nada melhor do que uma Via Sacra para completar, também está ligada à parte da oração e peregrinação. Depois tivemos o concerto. E aliás, desculpa voltar atrás, mas dessa Via Sacra até se organizou qualquer coisa mais que depois ficou, que foi um coro, não é? Houve um coro próprio que se fez para aquela Via Sacra. Houve um coro que participou já na oração.
com a ideia da Via Sacra, criou-se um coro vicarial que já Sim. existia na paróquia de São Domingos de Rana e alargou-se à vigararia, e esse coro, inclusive fomos convidados para outras Via Sacras já fora deste âmbito Da Cruz, da Cruz. passou aqui na Vigararia. Então tivemos a Cruz, tivemos o coro que cantou então na oração, cantou depois. E cantou fantasticamente. Depois que foi uma coisa que começou assim, foi uma ideia Era um coro com surgiu cerca de dessas reuniões. 50 jovens, foi ótimo. Sim, com ainda alguns jovens. E depois acabou por, acho que foi a própria organização da Diocese que pediu para Exatamente. o coro vir cantar na Via Sacra que houve das Diocese. jornadas da Diocese, não é? Uhum. Portanto, até foi assim um plus, ou foi assim uma vitória do coro que, olha, até foi reconhecido e foi ótimo. Foi assim uma coisa boa para servirem depois também na Diocese. Bem, depois disso aí, da Via Sacra, então tivemos finalmente assim O concerto. o concerto, que foi assim o ponto alto. Como é que foi o concerto? Quem é que convidámos? Qual que era assim a ideia base de tudo isto? A ideia base era com o concerto podermos chegar a todos. Portanto, não só a nós, jovens católicos, mas também a jovens sem serem católicos, para virem um bocadinho ver o que era isto. Sim. Pronto. E então, quem é que nós decidimos convidar? Bandas ou artistas que se encaixassem não fossem propriamente católicos, mas que também não queríamos ninguém assim doido, ou seja, Sim. portanto, algo que se encaixassem neste ambiente. E pronto, e depois foi quem está agora na moda. berra, é? Exatamente. Portanto, vieram os 4:30. Os 4:30, a Elisa. Elisa, sim. E depois também queríamos ter alguém local, Sim. em que tivemos os do Província. E ainda abriu-se um concerto para outra banda poder se candidatar para quem quisesse. E depois foi uma banda que ganhou, os Lado B. Ok, então houve assim uma espécie de concurso também para ver quem é que iria então poder abrir depois o concerto dos 4:30, ou abri-lo imediatamente a seguir, não, mas ao menos participar nesse grande concerto dos 4:30. Portanto, envolveu um bocadinho mais do que apenas, digamos, uma organização de um concerto e pronto, agora consumam, mas as próprias pessoas tiveram assim... E foi um sucesso ou não? Como é que achaste que correu? Acho que correu excelente. Ultrapassámos. Veio gente de todo o lado. Sim. Não só da nossa Diocese de Lisboa, de fora da Diocese também. Acho que chegámos a muita gente e isso foi muito bom. Ficou preenchido? Cheio. Ele foi onde é que foi o sítio? Foi no Centro de Congressos. Centro de Congressos de Estoril. Bem, então foi assim um momento alto, não é, que marcou assim a vinda da Cruz foi ótimo. No caminho, foi assim uma coisa boa para marcar. E mais uma vez, que é a véspera do dia de São José, portanto, boa forma para celebrarmos o dia de São José. Olha, vamos lá fazer então uma festa, claro, festa litúrgica, que é o ponto mais importante, é a festa verdadeira, não é? O de estarmos diante de Jesus, mas também esta parte, digamos, saudável de boas coisas, não é? Bons concertos, que às vezes faz tanta falta, não é assim? Boa música, que não seja uma parvoíce, que não, como dizias há pouco, não é? Mas que de facto seja uma coisa congregadora e que nos faz então estar à volta uns com os outros. E também acabámos por falar das jornadas, nos intervalos, nas montagens de palco, acabámos por introduzir as jornadas nesse âmbito. Ir anunciando as jornadas. Exato. Aí no meio. Pois. Exato. Muito bem. Isso foi então a nossa semana, que depois acabou também com uma missa final na Igreja da Boa Nova. E passámos depois à vigararia de... O que é que passámos? Oeiras, pronto. Então isso foi um bocadinho assim o ano que passou. E terminámos em grande com a Eucaristia, que foi assim uma ideia diferente do que já tinham realizado até essa altura, num dia 23, e correu lindamente. Dia 23, pois. Porque dia 23? Se calhar as pessoas já sabem, mas só aqui para relembrar um bocadinho. O dia 23 é um dia que marca as jornadas. Assim, resumidamente, nos dias 23 de cada mês, pede-se a cada paróquia ou a cada vigararia, como quiserem organizar, que dediquem aquele dia às Jornadas Mundiais da Juventude como quiserem. Pronto, a cruz diocesana está a ser passada a cada dia 23, portanto é de 23 a 23 de cada mês. Aquela cruz que tivemos cá continua a ser passada neste dia. Exatamente. 23, sim. Portanto foi passada no sábado passado, se não me engano. Sim. E diz-me uma coisa, tu estás no COV, não é? Mas também estás envolvida na organização da tua paróquia, da Parede. Sim, de alguma maneira sim. E este dia 23, o que é que fazem lá assim para marcar o dia 23? O que é que estão a fazer para marcar as jornadas? Nós assim, não marcámos o dia 23. Pronto, antes de haver porque inicialmente este dia 23 era diocesano e só há cerca de um ano é que passou a ser paroquial e a ser organizado pelas paróquias.
E nós, na nossa paróquia, na Paróquia da Parede, o que decidimos fazer foi começámos a anunciar as jornadas no dia 13. E 13 começámos de no cada dia mês. 13 de maio, Sim. exatamente. Portanto, nada melhor do que fazermos um terço pelas jornadas. E, portanto, nós todos os dias 13 de cada mês, na Igreja da Paroquial da Parede, rezamos o terço pelas jornadas. Ok, isso é à noite, é durante É à o noite, dia. a partir das 21h30. Portanto, tem sempre assim um evento todos os meses, dia 13, que sabem que vão lá 13, estar exatamente. a rezar o terço. Engraçado, nós aqui definimos o dia 23 também, mas é um dia, no fundo, de adoração eucarística, tipo das 10h30 da manhã, depois da missa da manhã até às 10h30 da noite, onde temos esta intenção particular de rezar pelas jornadas, pelos jovens. Claro que podemos levar as intenções que quisermos no coração Claro. e estar diante do Nosso Senhor, que é sempre bom. Mas já que estamos com esta lógica de ir preparando, nós fizemos então essa adoração para rezar, então em particular pelos jovens e pelas jornadas. E tem corrido bem essa iniciativa do terço? Então, não, claro que há meses, por exemplo, agora no verão temos menos gente do que temos nos meses mas de maio. mantiveram. Mantivemos não sempre, cortado, sim. Ainda anunciámos no último dia 13 que o terço não vai de férias, portanto no próximo dia 13 estamos lá. O terço não vai de férias, é ótimo. Boa. E lá tiveram então a rezar o terço nesta iniciativa. E que mais iniciativas é que tiveram lá pela parede? Na altura em que tiveram a cruz foi quando foi as iniciativas mais acedas. Já fizemos outro tipo de iniciativas, mas é muito à volta de testemunhos. Testemunhos do quê? Das jornadas, de pessoas que já participaram nas jornadas. Achamos que é importante passar aos outros este tipo de experiências. Pronto. Ok. E temos andado muito à volta de testemunho, todo tipo de atividades que temos feito, jogos sobre as jornadas, quizzes, um bocadinho por aí. Ok, então é assim lúdico / testemunhal, assim Exato. um complexo de coisas para ir passando. Então só esta ideia que de facto é uma coisa para não perder, não é? Que é uma coisa única na vida. E tu foste às jornadas alguma vez? Eu nunca fui às jornadas, eu estive em Madrid Sim. quando estavam lá as jornadas, mas por incrível que pareça não sabia que elas lá estavam, então me apercebi quando aterrei em Madrid e não conseguia andar de metro em lado nenhum porque o Papa estava a passar. Então quer dizer, foste apanhada desprevenida Fui completamente. apanhada desprevenida completamente. Ih, ufa. Mas foi ótimo, porque havia imensos portugueses por todo o lado, havia imensos jovens por todo o lado e foi fantástico. Sim, e chegaste a participar de alguma coisa, tipo assim lá das jornadas em si, viste assim ao longe alguma missa? Ao longe vi, não participei em nada, mas ao longe vi. Mas que estavas de visita E até a porque Madrid aquilo passava na televisão a toda a hora. A jornada estava sempre a passar e tu percebias então o que é que estava a acontecer, não é? Mas foste apanhada desprevenida, tipo ias de viagem e por acaso lá havia uma jornada ou foi... Sim, foi isso que aconteceu. Eu marquei viagem para Madrid e calhou a ser mesmo na semana em que começava as jornadas. Sim. Mas já tinhas ouvido falar das jornadas Não. mundiais da juventude ou era algo que era Não, conceito? a nível paroquial nós nunca tínhamos organizado nada sequer para ir às jornadas, nem organizámos para ir a Madrid, portanto não tinha conhecimento. Ok, e passou fora do radar. Portanto, é exatamente isso que nós não queremos que aconteça cá, que por acaso haja alguém que por acaso até mora ali perto do Parque das Nações ou em Loures e depois de repente acorda de manhã e diz: espera aí, o que é que se passa aqui? Estamos aqui cheios de gente nova, cheios de jovens, onde é que eles vieram, o que é que eles estão cá a fazer? Isso é o nosso objetivo, é esperar que isso não aconteça mais como te aconteceu a ti. Alguém não é? que quer ir de metro até ao Marquês e o metro está fechado porque o Papa está a passar por cima e não consegue passar e perceba o que é que está a acontecer aqui? Foi o que te aconteceu em Madrid, foi? Foi a minha Madrid. E dizer, pá, que é que é isto? Que estupidez, será uma marcha, será uma coisa qualquer? Não, é só mesmo uma jornada, que é só um evento maior do mundo, não é? Depois é impossível não viver aquela jornada mesmo para quem não está a participar nas atividades. Pois que eu lembro que eu estive nessas jornadas de Madrid, por exemplo, acho que foram as únicas jornadas que eu participei e de facto aquilo era uma loucura de gente que nós ainda estávamos a 1 hora de distância do sítio onde eram depois as missas, havia assim alguns pontos-chave nas jornadas de Madrid onde as pessoas se reuniam e lembro-me que lá demorávamos todos os dias 1 hora de metro, o metro estava à pinha, estávamos Sim. assim todos ensardinhados dentro das carruagens e depois, por incrível que pareça, mesmo estando nós ensardinhados, ainda havia malta que pegava na guitarra, punha-se a tocar e a cantar e às vezes até a saltar e nós víamos assim o metro a balançar e a pensar, será que vamos chegar lá vivos no fim? Mas era uma alegria que não dava para descrever. Não, aquela alegria é imensa. Grande... Eu uma vez fui ali na Praça Central, fui às compras ao El Corte Inglês e vínhamos com os sacos das compras e estava um grupo de portugueses que devia se ir embora naquele dia, uma bandeira enorme de Portugal no meio do chão e a dançar em roda à volta da bandeira. Nós fomos lá espreitar. Era impossível não ir lá espreitar, não ver o que é que estava a acontecer. E entretanto,
devíamos estar a comentar em português e a falar, o padre percebeu-se que nós éramos portuguesas e diz: não, vocês vêm a dançar connosco. Portanto, pousámos o saco das compras em cima da bandeira de Portugal e pusemos-nos também ali, naquela alegria, naquela... Foi ótimo, é um acolhimento enorme. Eu acho que gostei ainda mais de Madrid porque estava a acontecer lá e pelo acolhimento que tive com as jornadas lá. Mesmo se depois o teu plano foi todo posto de água de cabeça, de pernas para o ar, com tudo o que era constrangimento. Foi fantástico. Senão, olha, podes dizer que estiveste lá, não fui às jornadas, mas estive nas jornadas, né? Assim. E de facto foi assim uma experiência mesmo muito marcante. Só uma pessoa ver que não está sozinha neste caminho da fé, não é? Ver irmãos que são de Inglaterra, Itália, Espanha, França, tantos sítios diferentes. Eu lembro até de ver um grupo do Iraque na altura, e a guerra do Iraque ainda era uma coisa muito presente, não era? Eu lembro de ver o bispo do Iraque, por exemplo, que estava lá presente, um grupo de iraquianos do Egito, que também na altura estava lá estava a começar aquelas guerras civis todas que ouvimos, e ver que eles, olha, têm a mesma fé que nós e estão a viver isto aqui no outro lado do mundo, também com muita intensidade e se calhar com mais dificuldades que nós. É ótimo. Foi mesmo assim uma riqueza única, não é? Eu cheguei a encontrar colegas do secundário lá, que nem sequer sabiam que iam às jornadas. Sim. E cruzei-me com elas em Madrid. Sim. Isso aconteceu-me. Pronto, nada planeado. Nada planeado, nem sequer sabia que... Eu acho que nem sequer sabia que ela ia à igreja sequer, quanto mais que iam umas jornadas, portanto... Eram coisas que não se falavam no secundário na altura e que encontrei-os lá. Que maravilha. É de facto, é assim um bocadinho a magia das jornadas, se quiserem, que de facto mete muita gente em conjunto e algo improvável às vezes com estes encontros que assim que vão acontecendo. Pois, Madrid. Então, olha, Madrid foi a mesma jornada. Foi aquela em que nós fomos, ou voluntariamente ou involuntariamente. Se calhar cruzámos e não sabíamos. Lá estávamos. Assim, eu lembro que estava com um grupo da Universidade Católica na altura, que estava a estudar gestão. E eu estava na Católica nessa altura. Sim? A estudar enfermagem. Então podias ter ido connosco, olha. Só que na altura ainda estava ali em Sintra, ainda não era mesmo em Lisboa. Não fazia a mínima ideia. Era outro polo. Éramos um mundo à parte, sim. Sim, então não funcionava esse. Só a partir do segundo ano, que foi depois dessas jornadas, é que passámos para Lisboa. Muito bem. E depois disso, foste reparando nas jornadas, tipo assim, Brasil, já seguiste com outra... Mas... Eu depois dessa já não fui a nenhuma, sim. Mas já não me perdi de ver tudo o que era jornadas. Sim, portanto, a seguir isso foi Brasil, depois foi Polónia. Sim. E ainda foi Panamá agora, antes destas nossas. Muito bem, é nesse caminho agora que estamos a fazer para as nossas agora no próximo ano, 2023. Acho que vai ser mesmo sensivelmente daqui a um ano, quando sair aqui o episódio que nós estamos a gravar agora, vai fazer um ano até lá chegarmos. Bem, e Branca, por acaso estivemos a falar disto agora há pouco tempo, mas o que é que podemos esperar então do ano que aí vem, em termos de jornadas aqui na Vigararia? Não é que há coisas que vai haver de iniciativas, digamos, da organização global, mas assim a nível da Vigararia, o que é que podemos mais ou menos esperar do ano que aí vem? Então, esperemos que isto seja um ano em cheio de caminho para as jornadas e que motivemos aqui os jovens todos para se juntarem a nós neste caminho. Este é o nosso principal motivo de estarmos a trabalhar para isto tudo. Sim. É unir as pessoas nesta jornada. Depois, o que é que nós temos assim de mais prático neste momento? Abrirão inscrições para voluntários? Abrirão as inscrições para as jornadas também? Voluntários nós. Quer dizer, ou seja, sou um jovem, tenho 16, 17 anos e quero ajudar, estou disponível, portanto é para inscrever para Exatamente. isso. Exatamente. Haverá dois tipos de voluntários, os paroquiais e os voluntários centrais, onde vão ajudar em toda a parte de mobilização em Lisboa. E abrirão estas duas inscrições. Os paroquiais será mais os COPs que irão fazer essa ligação. O que é que são esses COPs? São os coordenadores paroquiais. Ok, portanto é aquilo que tu fazes na Vigararia, depois em cada paróquia tem Exatamente. Ok. Pronto. Sim, então voluntários para local, não é? Para a paróquia em si. Exatamente, e voluntários para a central. Este hão de ser as próximas fases, partirão por aí, os jovens, inscrevam-se para serem voluntários se quiserem ajudar nesta parte mais prática. Okay. Mas nem todos podem. E, portanto, nem todos podem ajudar na parte prática. Nós não queremos todos trabalhar. Pode haver uns que só queiram ir assistir, não é? Pois, claro. Quer dizer, bem ou mal vão acabar por ajudar todos, nem que seja... Esperemos que sim. Nem que seja só alguém que apanha no meio da rua e perguntam qual é que é o caminho. Mas já estão a ajudar, não é? Assim, num sentido muito... Essa ajuda então é preciosa mesmo. Outro tipo de ajuda que também há de abrir são as inscrições para famílias de acolhimento, em que todas as famílias são convidadas a inscreverem-se se tiverem condições para acolher peregrinos. Pronto. Nada melhor do que em vez de estarmos a dormir
balneários, em pavilhões, Sim. estarmos a dormir numa casa com uma família. Se realmente formos essa família que tem condições para receber peregrinos, 2, 3, nunca menos de dois peregrinos, portanto deseja sempre mais de 2. É como diz o Evangelho, não é? Que eles são enviados 2 a 2. Exatamente. Não é? Portanto, não, para não serem Ficaram enviados sozinhos não sozinhos. tem tanta piada como ficar mais. Portanto, se tiverem esse tipo de condições, onde abrirem inscrições para as pessoas se inscreverem, para as famílias se inscreverem como famílias de acolhimento e poderem acolher estes peregrinos. E realmente, às vezes, há histórias deste tipo de acolhimento que marcam. Vários amigos meus que já participaram em jornadas, estas famílias marcaram-lhes. Ainda hoje falam com elas. Ainda hoje vão a casamentos, a batizados destas famílias. Da família que os acolheu Sim. nas jornadas. Sim. Que espetáculo. Portanto, são coisas que marcam e são famílias que... Estas famílias às vezes marcam de tal maneira que uma vez num daqueles testemunhos que nós convidámos para ir lá à parede, havia um rapaz que estava a testemunhar que diz que, acho que era na Austrália, todas as noites tinham os bolinhos favoritos deles lá. Os bolinhos que Sim, aquela família descobriu que ele gostava daqueles bolinhos e todas as noites tinha aquilo para ele. Portanto, este tipo de acolhimento marca. Pois é, e além disso é também uma grande riqueza, já que estamos noutro país, não é só o encontro com o Papa, mas é também com uma cultura, com um conjunto de pessoas, com uma forma de viver a fé também própria do seu sítio, costumes, quer dizer, é toda uma riqueza que quando uma pessoa entra dentro de casa de alguém descobre, e que se estivesse simplesmente em hotéis ou em pavilhões nunca iria descobrir, claro. Não é? Nunca iria estar por dentro daquilo que é vestir a pele, do que é ser espanhol, do que é ser polaco. A experiência é completamente diferente. É, com tantas riquezas que depois se concretizam na vida das pessoas. E ganham-se amigos com este tipo de experiências. Sim, completamente, não é? É amigos para a vida, não é? Como estavas a contar, depois fica parte da família e vai passando a partir daí. Sim, então voluntários, acolher em casa. De acolhimento. Todos nós como comunidade vamos ter aqui um papel importantíssimo nestas jornadas. Exatamente neste papel de acolhimento, porque não podemos ir todos às jornadas, mas podemos todos acolher estes peregrinos na nossa vigararia. Okay. E isso vai partir de cada um de nós, não só dos jovens. As jornadas não são só para os jovens, é para crescermos em comunidade. E acho que este é o papel principal como comunidade. Todos nós podemos fazer um bolo e entregar aos peregrinos que até podem estar num pavilhão porque não tiveram a oportunidade de ir para uma casa. E isso já é acolhimento, isso já é uma ajuda preciosa. E é aí que vamos ser todos chamados naquela semana, naquelas 2 semanas em que estamos a receber peregrinos e em que há jornadas, somos todos chamados a ter este papel. De acolhedores e evangelizadores também desta Exato. forma muito natural, que é só acolher aqueles que vêm, não é? Sim. Depois, para além disto, temos toda a parte logística que está a ser tratada por trás, não é? Que isso aí já é trabalho mais de... Isso é trabalho... Assim, dos comités todos. Exatamente. Da vigararia, das paróquias, que está um grupo de jovens que está a trabalhar em cada uma destes níveis a fazer aquele levantamento de sítios. Levantamento de sítios, ainda muita parte do voluntariado tem formações também, todos os que já estão inscritos como chefes de equipa, porque estes voluntários têm de ser coordenados, não só também por voluntários, mas são chefes de equipa que vão coordenar grupos de voluntários e para isto é preciso formações. Ok. E portanto tudo isto já está a ser preparado e já está a ser desenvolvido. Sim. Então é um caminho que se vai fazendo assim, peça após peça e ir construindo. E além dessas formações, além desses trabalhos concretos que vão fazendo, assim em termos de anúncio, vai haver assim alguns eventos, algumas coisas que se vai fazendo, como fizemos o ano passado, assim ao longo deste ano? O objetivo é continuarmos a divulgar as jornadas. Sim. Pronto. Existem algumas ideias. Uma delas é retomarmos o festival vicarial, que já não fazemos há algum tempo, também neste âmbito das jornadas. Okay. E acho que este é assim o maior anúncio que temos intenção de fazer. E depois é atividades pontuais e de início do ano e alguma atividade ao longo do ano, paroquialmente e vicarialmente. Então, mas explica-me lá, esse festival que talvez muita gente não conheça, o Festival Vicarial da Canção, é isso? Exato. Cristã, não é? Então o que é isso? Como é que funciona? Já aconteceu no passado? Como é que era? Na minha juventude, em que eu fazia parte de um grupo de jovens, era o auge aqui da vigararia. O auge? O auge da vigararia. Pelo menos da parte da vigararia e da parte beata, não é? Era o auge da vigararia. Conta lá, então o que era? Então, o Festival Vicarial da Canção é um concurso em que várias bandas, normalmente têm um tema, dependendo do ano, pronto,
E as bandas inscrevem-se consoante um regulamento para participar nesse festival, com uma música escrita por eles, composta por eles, e participam nesse. E depois há o festival em si, onde as bandas vão todas participar e temos um júri em que vai escolher qual é a melhor banda para ganhar. Ou quer dizer, os grupos fazem uma música, escrevem a letra e tudo original. Participam, tudo original, não há cá covers, não há cá nada, tem que ser mesmo assim de autêntico. E muita gente participava nisso? Participava muita gente. Sim. Ali na minha zona ganhávamos muitas vezes, por isso é que eu digo que era o auge da nossa juventude. E tu ganhaste alguma vez? Não, que eu nunca participei. Sim. Não, nunca cantei. Sim. Mas o meu grupo de jovens participava e ganhava, e depois, quando se ganhava ao Vicarial, íamos ao Diocesano. Que era um nível acima. É um nível acima, exatamente. Sim. Onde temos os grupos que ganharam das vigararias todas da Diocese. Isso ainda era mais importante. E chegava a ser... Houve muitos diocesanos na Boa Nova, no pavilhão da Boa Nova. Ok, no auditório da Boa Nova. No auditório, sim. E no pavilhão dos Maristas também chegou a haver. Sim. Portanto, era uma competição que as pessoas iam mesmo à sério. Não era só assim uma coisa para entreter, mas esforçavam-se e viviam aquilo. Era? Exato. Olha que bem, isso não passou pela minha juventude. Que por onde eu andei nunca tinha ouvido falar do Festival da Canção até chegar ao seminário. Portanto, para mim foi só assim uma realidade pós-juventude, vá. Não, mas era uma coisa que se vivia muito aqui. Depois, entretanto, terminou-se. Nunca mais se organizou nenhum. Mas as bandas ainda se poderiam... Foi antes do Covid, muito antes. Ainda antes do Covid que isto parou, foi? Sim. A equipa vicarial deixou de existir e acabou-se o festival vicarial. Pronto. Mas as bandas podiam se candidatar ao Diocesano. Portanto, iam logo diretamente para o nível acima. Sim, depois eram escolhidas. E elas lá na parte Diocesano é que se faziam a seleção de quem é que eram as bandas que participavam no Diocesano. E ainda se costumou realizar ainda alguns só que foram diretamente para o Diocesano. Ok. E o vosso grupo de jovens continua a participar no Continua, Diocesano? durante uns anos ainda continuou. Ainda ficámos em segundo lugar num desses em que fomos diretamente para o Diocesano. No Nacional? Não, nós nunca fomos ao Nacional. Ok. Não. Agora por isso é que querem E recomeçar... o Nacional não há todos os anos, há só X em X. Ok, portanto não é cíclico. Acho que é de 2 em 2. É de 2 em 2 anos também. Pronto, por isso é que querem agora recomeçar, que é para ver se desta conseguem ganhar e depois ir coisa, a qualquer coisa, não é? Faz sentido. Temos que recuperar, ou pelo menos ganhar um primeiro lugar alguma vez, não é? Sim, então isso vai ser uma coisa grande, porquê? Porque tem várias edições, ou é só um evento onde vai haver este festival. Ou seja, o festival é um evento de um dia? Ou é um evento de um dia. Ok. Pronto, mas tem toda a preparação antes, que já mobiliza por si só. Portanto, vai sair um regulamento, vai sair uma data de critérios também para se fazer a música. Quer dizer, pressuponho que vai ter alguma coisa a ver com isto das jornadas, ou não? Claro que sim. Sim, mas o resto fica cenas dos próximos episódios. Eu acho que é melhor deixarmos assim, ou revelamos já qual é o tema. Não sei, é como quiseres. Mas se calhar um hino vicarial para as jornadas era um bom tema, ou não? Acho que hipoteticamente até poderia ser. Poderia ser. Então pronto, deixamos assim, em aberto. Para depois vermos o que é que surge aí nas imaginações. De facto, acho que é uma coisa muito importante, que nós cá não temos tanto isso, não é? Mas, por exemplo, na América, a indústria musical de música cristã, entre aspas, é enorme. Hoje, se me falassem a mim há 10 anos atrás deste tipo de música, eu diria, pá, que seca, pá, que estupidez. Mas quando é feita com qualidade, é mesmo bom. Não é? É mesmo bom e é mesmo, como se diz, uplifting, não é? Levanta o coração e faz bem. Tem de ser feito com qualidade, não pode ser assim uma coisa... Há concertos com milhões de pessoas a assistir, de música católica, portanto. E isso eu acho que é uma coisa ótima também, contribuir-se bem para a cultura, com coisas boas. E bem, depois pode surgir muitas carreiras também daqui, não é? Sim. E há tanto talento aqui na vigararia. Pois, já há muitas que surgem também, quer dizer, tanta gente que tem capacidade para isso. Bem, então Festival da Canção e o resto são outras iniciativas. São iniciativas locais assim. E vicariais que irão acontecendo. Sim. Pois cada paróquia também tem a sua autonomia na realização de atividades. Pois aqui para a paróquia de Cascais podemos já adiantar que no final de setembro, início de outubro, que é quando vai passar a cruz da vigararia, não é? Que temos uma cruz ao nível da vigararia a passar pelas paróquias. Vai haver também assim um pequeno evento para lançar as jornadas pelo ano, que vai ser aberta à vigararia inteira. Estamos a aguardar a data.
estamos a aguardar a data, que vai-se saber já em breve, talvez no próximo podcast ou algures nestes dias. Pronto, e só para saberem que vamos ter também assim, um evento de lançamento das jornadas aqui na paróquia, também para lançarmos os copos e essas coisas todas, agora para voltarem a acordar e mexerem-se e irmos para a frente com isto. Muito bem, então assim uma data de eventos, não é, que vão acontecer. Tudo isto também com um grande apoio, graças a Deus, da Câmara, que nos tem ajudado. É ótimo como apoio. ajudou imenso o ano passado e tem sido ótimo, em tudo que são coisas de juventude, tem apoiado sempre. E agora, se calhar, assim uma pergunta um bocadinho mais, como é que se diz, abrangente ou mais filosófica, se quiseres. O que é que isto aqui tem a ver com Jesus? Não é? O que é que as jornadas, fazemos assim um grande evento, não é? Mas em que é que tu achas que isto ajuda a anunciar o Evangelho? Já falámos assim de uma outra experiência, mas o quê? Tipo assim, o que é que achas que é assim o mais das jornadas, de todo este caminho que fazemos? Assim, o que é que isso pode ajudar-nos a caminhar mais para Jesus? É o cerne da questão, na realidade, de umas jornadas. Nós não fazemos as jornadas sem Jesus, sem Deus. Sim. Não estamos só aqui para nos irmos encontrar com o Papa. Uhum. O Papa representa algo, realmente vamos ter um encontro com ele, mas esse encontro é todo envolvente a pensarmos em Deus, em Jesus. E é para isso que nós caminhamos e é isso que nós estamos a anunciar. Lá por termos tido um concerto vicarial que queríamos abranger todos, não quer dizer que Deus deixasse de estar nele. Aquele acolhimento, aquela alegria, sim, também faz parte do ensinamento que Jesus nos fez e que nos faz em cada dia. Nós devíamos viver como Ele nos ensinou. E é para isso que, ao caminharmos para estas jornadas, é nisto que nós temos que pensar. Sim, acho que havia o Papa Paulo VI, se não me engano, dizia que nós devíamos ser peritos em humanidade também. Não é? Portanto, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é uma coisa bem vivida na graça de Deus e tudo mais, como é o caso dos concertos e estas atividades agregadoras também de gente que não tem propriamente este cunho de fé, ou se calhar foi batizado e depois nunca mais pôs os pés na igreja porque não aconteceu, às vezes há muito essa história, mas tudo isso aí são coisas também, se quiserem, cristãs, se forem vividas como tal, e são coisas boas, não é? E portanto tudo isto aqui também ajuda a evangelizar não só a cultura, mas a evangelizar também nós mesmos ao fazermos o bem, não é? São tantas coisas que a jornada pode fazer de bom se aproveitarmos esta oportunidade, não é? Se não deixarmos passar e não cairmos depois no risco de alguém, quando sai de casa, diz: espera aí, o que é que se passa aqui? Está aqui a acontecer algo, mas que eu estou por fora. É importante evangelizarmos no nosso dia-a-dia. E podemos fazer isso não só a caminhar para as jornadas, mas no nosso trabalho, na escola, em tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos. E as jornadas é só mais uma coisa. Pois. Olha, se calhar agora para terminar, depois de fazer uma pergunta que não está também combinada, mas que se calhar se tiver alguma coisa à mente para fazeres, mas ok, agora, alguém pode nos estar a ouvir agora e dizer: muito bem, então, mas o que é que eu posso fazer agora pelas jornadas? Ou então ao longo do próximo ano, o que é que eu posso fazer concretamente para as jornadas? Primeiro que tudo, rezar. Ok. É importantíssimo rezar pelo que nós estamos a fazer, para o que se vai realizar. E acho que é um passo importante que todos podemos fazer já. E é por isso que nós temos estas iniciativas do dia 13, do dia 23, para marcarem também esta oração pelas jornadas. Sim. O que é que podemos fazer mais? Se achamos que nós temos a capacidade para ajudar mais, se calhar podemos voluntariar para essa ajuda. E depois irmos preparando o máximo possível para chegar à grande semana e vivê-la da melhor maneira possível. Como eu posso acolher da melhor maneira possível? E é um bocadinho pensarmos: aquilo que nós gostamos que nos façam a nós, vamos fazer aos outros. Portanto, dedicar e dar de coração aquilo que também nós gostaríamos de receber, não é? É a lei de ouro, não é? Faz não aos menos outros que isso. Que não gostas, Exato. o que gostarias que fizessem a ti. Sermos empáticos. Mas isso que dizias da oração, eu acho que de facto é um ponto importante, que nós tendemos às vezes a esquecer um bocadinho, não é? Vamos lá pôr, temos tanta logística, temos tantas preparações. E isso está ao alcance de todos nós agora já. Sim, mas a oração de facto é isso, que senão, como dizia o Papa Francisco, que podemos, isto em relação ao apoio social, que dizia que bem, sem oração, sem Jesus, a Igreja arrisca a ser uma ONG piedosa, não é só com... E a jornada é igual, se nós não temos lá oração, também arriscamos a ser só uma máquina de eventos piedosa. Se formos só ver o Papa, não vale a pena lá termos ido ver.
Podemos ir ao Vaticano. Portanto, a oração lá está, que é para marcar também isto aqui e fazer que os frutos sejam mesmo frutos dele e não apenas frutos das nossas organizações e tudo, mas de facto uma obra de Deus assim a acontecer. Este caminho para as jornadas é um caminho para Deus. Sim, exatamente. Mas bem, Branca, olha, só para terminar, assim, normalmente quando vem cá alguém costumamos perguntar assim, qualquer coisa que queiras deixar assim, de, sei lá, imagina um livro que te marcou, um filme que de facto gostarias de partilhar assim com quem nos ouve, qualquer coisa, uma ideia apenas que queiras partilhar assim com quem nos ouve. Assim, de repente há muitos livros e muitos filmes que me marcaram. Sim. Mas se calhar partilham uma ideia. Esta ideia de estamos a caminhar para as jornadas, e é sobre isto que é este podcast, não é? Sim. Um caminho para as jornadas. É importante todos nós caminharmos com o coração. Levarmos a nossa alma aberta, o nosso coração aberto para acolhermos e sermos acolhidos também, aprendermos. Estamos numa aprendizagem sempre. E isso é importante. E acho que é um bocadinho isto que devemos levar até às jornadas. Um coração aberto a caminhar para Deus. Muito bem. E que no fundo isso é toda a nossa vida. E muitos vida. livros e muitos filmes encaixam nisto. Claro, isso aí, melhor do que isso acho que não podia ser, não é? Assim, a ideia base ou a síntese de todos os livros ou filmes que podíamos pensar, de facto, é este coração aberto a caminhar até Jesus e a partir de tudo aquilo que são as coisas que devemos fazer. Olha, muito obrigado então por teres vindo cá e dar um bocadinho assim o azimuth de onde é que estamos nesta caminhada para as jornadas e o que é que podemos esperar daqui para a frente. Então só lembrar quem nos ouve lá em casa que pode enviar sugestões para este e-mail, podcast@paroquiadecascais.org, e então incentivar a rezar pelas jornadas, a voluntariar-se para as jornadas, a passar a palavra em relação às jornadas, para que então daqui a 1 ano e poucos dias estejamos todos a viver com grande alegria este evento que nos congrega todos à volta de Jesus e a partir também do Papa, que se Deus quiser cá estará para então nos confirmar na fé e ajudar a fazer este caminho conjunto. Muito obrigado, Branca. Obrigado. E então até para a semana, se Deus quiser. Vamos